Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou também o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deuses e Homens. E hoje vamos falar sobre as outras figuras religiosas que também foram crucificadas. Você acha que somente a história que envolve Jesus nós temos relato de crucificação? Você vai ver nesse vídeo que essa história, de matar religiosos através da crucificação ou numa estaca de tortura é mais comum do que você imagina. Esta punição através de crucificação era muito comum na antiguidade, principalmente para reprimir escravos, ladrões e indivíduos que ameaçassem o poder do Estado. A coincidência de ter sido adotada em várias figuras messiânicas pode ser explicada pelo registro oral dessas histórias. Normalmente, essas histórias, esses mitos, essas lendas que envolvem figuras religiosas eram contadas, mudadas e recontadas, até que, enfim, eram registradas. Isso anos e anos depois. Nesse meio tempo, essas histórias acabavam sofrendo influência de outras histórias, de outros mitos, de outras lendas. Para vários pesquisadores, esses casos provam que o cristianismo ele absorveu muito outras referências anteriores para montar a simbologia em torno de Jesus. Como nós já até fizemos outros vídeos aprofundando sobre esse assunto, o mito Jesus, a construção do mito Jesus foi feita através de séculos. E essa construção ela foi absorvendo mitos e lendas de outros povos, de outras nações, muitos até anos antes de Jesus, da época de Jesus. Então agora nós vamos falar aqui de alguns exemplos de personagens religiosos, messiânicos, de povos antigos que envolvem essa história de crucificação. E você vai perceber a semelhança com a história de Jesus. Nessas histórias, você vai observar como que os cristãos que criaram o mito Jesus, eles absorveram muito dessas outras lendas que nós vamos falar aqui. Vamos começar com uma divindade que ela se chama Quetzalcoatl. É um nome difícil, né? Pois é, essa divindade era venerada por astecas, toltecas e maias. E seu nome combina Quetzal, que significa uma ave nativa com belas plumas, e Coatl, que é serpente. Essa divindade ela foi muito venerada ali na região que hoje é o México. E ela é venerada há 500 anos antes de Cristo. Há meio milênio antes de Cristo já existem vestígios de veneração a essa deidade ali pelos astecas, toltecas e os maias, que são os mais antigos. Então já há uma veneração a essa divindade, Quetzalcoatl. Segundo a lenda, essa divindade nasceu de uma mãe virgem. Olha bem, Você vê já a semelhança. Para livrar os homens dos seus pecados. Ela foi batizada na água, essa divindade, foi ungido com óleos e jejuou por 40 dias. E segundo a lenda, ela foi crucificada entre dois ladrões. Renasceu e subiu aos céus. Uma outra divindade que é venerada há séculos antes de Jesus e que contém muitas similaridades com o mito Jesus é a divindade Krishna, que é da Índia e que há vestígios de sua veneração há 900 anos antes de Jesus. A história de Krishna tem muitos pontos em comuns com Jesus. Segundo alguns textos hindus, como o Bhagavata Purana e o Mahabharata, seu nascimento estava previsto em um livro sagrado. Para evitar
que a profecia se concretizasse, o governante da região mandou matar todos os recém-nascidos. Consegue ver a semelhança aí com a história de Jesus? A mãe de Krishna era uma virgem de origem humilde que recebeu a visita de pastores quando deu à luz. Krishna peregrinou por regiões rurais, dando sermões, curando doentes e operando milagres, como a multiplicação dos peixes. Ele recomendava aos seus discípulos que amassem seus inimigos. Segundo alguns relatos, teria sido crucificado, assim como Jesus, entre dois ladrões e aos 33 anos de idade. Alguns relatos também dizem que ele ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus, mas avisou que voltaria à terra. Em uma segunda versão de fatos, Krishna teria sido vítima de flechada aos 125 anos. Existem vários relatos sobre Krishna e há muitas contradições. Uns relatos falam de uma forma, outros falam de outra. Tem alguns relatos que falam que a mãe de Krishna, Devaki, não era virgem. Outros já falam que era, né? Tem essa versão que ele foi morto por flechadas. Já tem outras versões que ele é morto crucificado, né? Existem várias versões, como eu citei aqui, né? O Bhagavata Purana tem uma versão, o Mahabharata é outra versão. Então, quer dizer, há controvérsia. Mas a questão é que esses registros antiguíssimos já tinham, né, relatos, né, sobre essa divindade, e muitos desses relatos muito parecidos com o mito de Jesus, né? E existe até uma teoria aí que alguns historiadores defendem, que Jesus, ele é o Jesus histórico, né, o Jesus real, que não tinha nada de filho de Deus, mas que era um homem como nós, ele, da sua juventude até os 30 anos, que quando ele começou a sua atividade, né, pregando lá na Judéia, ele teria ido para a Índia, né? Existe até livros, historiadores tentando mapear isso aí, tentando apontar, né, essa teoria, né, embasando essa teoria aí. Segundo eles, há vestígios de que Jesus teria ido para a Índia, né? E talvez lá, né, tenha assimilado todas essas histórias mitológicas aí de Krishna, né? E talvez veio com isso, né? Veio trazendo essas lendas que depois foram construídas em volta dele mesmo. Mas tudo isso é uma teoria, né? Não há nenhuma prova, nenhum achado contundente, né? É apenas uma hipótese levantada por alguns historiadores. Mas a questão é que o que é fato é que a história de Krishna, né, em algumas versões, é muito parecida com a história de Jesus. Então isso em si já indica que provavelmente na construção do mito de Jesus houve muita influência dessa divindade aí, Krishna. Existe uma outra divindade da Índia chamada Shakya. Shakya, não é Shakira não, Shakya. E, segundo alguns registros, ela já era venerada 600 anos antes de Cristo. E os registros indicam, né, que essa divindade, ela nasceu para expiar os pecados do mundo. E a mãe dessa divindade era chamada por seus seguidores de Virgem Sagrada. Olha bem, né? Assim como Jesus, essa divindade Shakya, ela operou milagres e curou doentes. Foi tentada pelo diabo e deixou mandamentos como não matarás, não roubarás, não pecarás, não cometerás adultério, não mentirás. E é interessantíssimo o ponto que eu queria destacar aqui, que essa divindade, ela foi eternizada pelo símbolo da cruz. Olha só, o símbolo da cruz. Então, a gente vê também que há muita semelhança, né? E inclusive a questão de ter o símbolo da cruz, né, como símbolo dessa divindade, Shakya. Então é mais uma divindade antiga, né, que tem muita semelhança com o mito Jesus. Uma outra divindade antiguíssima que tem muita semelhança com o mito Jesus é a divindade grega Alceste. Exatamente, Alceste. Há registros de que essa divindade era venerada pelos gregos já 600 anos antes de Jesus. E é interessante que é um dos pouquíssimos casos
de uma mulher, olha bem, né? Uma mulher sendo crucificada para livrar a humanidade dos próprios pecados. Segundo a lenda grega, ela também, essa divindade Alceste, ela era parte de uma Santíssima Trindade. A morte dessa deusa tem algumas controvérsias. Algumas versões dizem que ela deu a vida para salvar o marido, né? Eurípides, no caso. Como recompensa, teria ressuscitado ainda mais bela. Já outra versão diz que Alceste teria sido levada pelo deus da morte, Thanatos. Mas a questão é que, já há 600 anos antes de Jesus, né? Há 600 anos da suposta aparição, né, de Jesus, essa divindade grega já tinha muitos elementos parecidos com a história que é contada hoje, né, que nós chamamos de o mito Jesus. Né? Nós vimos aqui a semelhança dela ser crucificada para livrar os pecados da humanidade, né? Fazer parte de uma trindade. Né? Então você vê, é muito interessante, inclusive o fato dela ser mulher, né? Que é um dos poucos casos, porque os escritos religiosos sempre são muito machistas, né? Só colocam os salvadores, os redentores como homens, dificilmente você encontra uma mulher. E nesse caso, lá 600 anos antes da história de Jesus, já vemos aí os gregos, né, venerarem uma mulher, né? E, inclusive, na sua lenda, colocar que ela foi crucificada para salvar os pecados da humanidade. Temos um outro exemplo muito interessante de uma divindade chamada Bali, né, que era muito venerada na Índia há 725 anos antes de Cristo. Segundo o historiador Godfrey Hicks, a cidade de Mahabalipuri, na Índia, traz registros da crucificação desse deus Bali, né, que também, segundo a lenda, essa crucificação desse deus indiano, Bali, teria servido para limpar os pecados da humanidade. Bali significa segundo o Senhor, porque ele integrava uma trindade, né? Uma trindade, 3 deuses formando um só. Te lembra alguma coisa? Era cultuado como Deus e como filho de Deus. A divindade Essos, que foi venerada na Bretanha, né, por volta de 834 a.C., já há registros de veneração dessa divindade, desse deus Essos. Então, essa divindade tem alguns detalhes também que lembram muito, né, alguns detalhes da vida de Jesus. Por exemplo, alguns relatos sobre essa divindade dizem que ele nasceu de uma virgem chamada Maiense, hoje representada como uma santa envolta em 12 estrelas e uma serpente aos seus pés. Segundo a lenda, essa divindade foi crucificada em um carvalho, que era considerada a árvore da vida. E segundo a lenda, Essos foi crucificado entre um elefante, que simbolizaria a magnitude dos pecados da humanidade, e um cordeiro, que é uma alusão à pureza de quem se oferece para o sacrifício divino. Notou a semelhança da lenda da divindade Essos com a construção do mito Jesus? Então é mais um exemplo de uma divindade que foi venerada há 800 anos antes de Jesus e que traz muita similaridade com a construção do mito Jesus. Existem diversos outros exemplos de divindades, né, que têm muita semelhança com o mito Jesus. Se fôssemos aqui falar de todas elas, né, ficaríamos aqui o dia inteiro. Né? Poderíamos falar, por exemplo, de Mitra, né, que é uma deidade persa, né, que há registro de veneração a Mitra já 1200 anos antes de Cristo. E se você estudar sobre esse deus Mitra, você vai ver muitas similaridades com a construção do mito Jesus. Se você analisar, por exemplo, o deus Horus, o deus egípcio, né, que há registro dele ser venerado já há 3.000 anos antes de Cristo. Então, se você estudar, né, essa divindade egípcia, você vai observar algumas coisas semelhantes com alguns detalhes da vida de Jesus. Se você estudar Heracles, que é o deus grego, né, que já era venerado 500 anos de Jesus, você também vai observar muitas semelhanças. Se você estudar sobre Atis,
o deus grego, que já era venerado há 1200 anos antes de Cristo, você também vai achar muitas similaridades. Dionísio, né, o deus grego que era venerado já há 500 anos antes de Jesus. Então, são diversos deuses antigos, né, da mitologia de outros povos ali que eram próximos dos judeus, e você vai ver que há muita similaridade. Então é óbvio, né? É óbvio que houve muita influência, né? É óbvio que ao construir o mito Jesus, eles absorveram muitas coisas, né, dessas mitologias ali em volta. Se você desejar aprofundar mais sobre esse assunto, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links, algumas fontes de matéria interessantes sobre essa questão da similaridade de várias deidades antigas, né, de vários mitos que são muito parecidos com alguns detalhes da vida de Jesus. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links, você pode olhar aqui embaixo aqui, algumas matérias para você se aprofundar mais nesse assunto. Algumas fontes, algumas referências, alguns estudos de alguns historiadores. É um assunto muito interessante, que eu acho que todos deveriam se aprofundar nele, porque é um assunto que abre nosso campo de visão, né, e nos faz entender melhor como que foi a construção do mito Jesus. Além disso, se você desejar adquirir o meu livro, no meu livro há uns 2 capítulos que são dedicados a esse assunto, né? Então, se você desejar adquirir o meu livro, você vai ler não só esse assunto, mas muitos outros assuntos envolvendo a Bíblia, né? O meu livro, A Bíblia sob Escrutínio. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também alguns links que você pode adquirir meu livro. Os principais sites de venda online têm meu livro. Você pode entrar na Livraria Cultura, no Submarino, Saraiva, Amazon e até mesmo no meu próprio site. Você pode comprar o livro diretamente do meu site, ok? E se você desejar assistir os outros vídeos da série que nós já fizemos mais de 40 vídeos sobre vários assuntos. Então, você pode também olhar aqui na descrição que eu vou colocar os links dos outros vídeos que nós já fizemos. E não deixe de dar o like aí no nosso vídeo, né? Não se esqueça, se você assistiu, chegou até aqui, é porque você gostou do vídeo. Então, dá o joinha aí, estoura esse like aí para nós, que isso é muito importante para divulgar o vídeo, para que ele tenha um alcance maior. Se inscreve em nosso canal, né? Clique aqui, ó, no quadradinho aqui, se inscreva aí. Comente, compartilhe e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. No mais, eu desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.